Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre resolução de exercícios de função modular. Vocês podem seguir pelo nosso livro, parte 2, das páginas 239 a 247. O primeiro exercício, exercício número 9, exercício proposto. Considere a função f de x igual a 2x menos 6 módulo mais 3. Então, lembrando aqui que a função módulo, ela sempre retorna valores positivos, certo? E que nós temos que determinar duas partes dela, né? Uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva nós já sabemos lá pela aula de segunda-feira, né? Que é a módulo de um número real, que sempre vai ser usada a função que estiver ali dentro. Porém, quando é negativa, nós temos que mudar o sinal da função. Vamos ver. Construa o grafo de f, determine os pontos do grafo de f que tem ordenada 5 e determine a abscissa do gráfico que tem ordenada menor que 5. Vamos ver um por um. Primeiro, construção do gráfico. Então, vocês lembram lá de construção de gráfico, lá das outras funções, que a gente precisava de pontos para isso, né? E aqui na função modular, nós precisamos de um ponto, que é calculando essa função aqui, ó, para que esse ponto será o ponto de mudança de direção da função. Essa aqui é uma função afim crescente, e aí nós vamos ter que pegar outra parte dela como uma função afim decrescente. E aí vai ficar assim, ó. Primeiro a gente resolve para x. Vamos achar esse x da função que está dentro do módulo. Nós encontramos que é o 3. Então, 0 e 3, tá certo? Nós admitimos aqui que o y é 0. E achamos o 3. Agora sim, ó, nós vamos pegar a mesma função, 2x menos 6, e vamos somar com esse 3, encontrando a função 2x menos 3, se o x for maior ou igual a 2. Então, a parte positiva é essa. Já aqui, ó, menos 2x mais 6, por quê? Eu vou pegar agora essa parte aqui, o oposto dele. Então, é menos 2x mais 6. Mais 3, né? Que é o que está do lado de fora. Menos 2x mais 9, se x for menor que 2. Agora, usando lá aquela tabelinha, né, que nós usávamos para a construção de gráfico, pegamos 0 para o x, nessa função aqui, ó, nós vamos encontrar quem? O 9, né? Porque a gente está pegando aqui, ó, o 0 é menor que 2, tá? O 0 aqui, ó, é menor que 2, então é essa função aqui, menos 2x mais 9. Então, colocando o 0 no lado do 9, encontramos 9. Pegando o 3... O 3 ele é maior que 2, né? Então, vamos pegar essa função aqui, 2x menos 3. 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. E vamos pegar qualquer outro número. No caso aqui, eu peguei o 6, tá? Mas pode ser qualquer outro número no lugar do x para achar um y. Vocês vão ver o porquê que eu peguei o 6 aqui. Então, é 2 vezes 6, 12, menos 3, 9. Então, encontramos aqui, ó, o ponto 0, 9, o ponto 3, 3 e o ponto 6, 9. E aí construímos o nosso gráfico. Ó. No ponto 3, 3, é exatamente no ponto 3, ó, que o nosso gráfico é inverter, né? Ponto 3, 3. Aqui no caso, nós calculamos para o ponto 3, 0, tá? A gente vai ver o porquê também. Voltando. O ponto 0, ó, para o 9. E aí eu peguei o 6, que o 6 ele é a parte que vai fazer com que de 0 a 3, eu também tenho de 3 a 6. Esse espaço aqui, ó, é 3, então eu vou ter o mesmo valor para o 9. Ó. O 6 volta ao 9 e o 0 volta ao 9. Isso é a questão, a parte do exercício, letra B. Nós vamos usar exatamente isso aqui que eu fiz. E aqui também vocês sabem que nós poderíamos usar, né, pela aula de função, poderíamos usar a translação vertical e a translação horizontal, não é isso? A translação vertical é essa lá de fora, né? Ela retorna exatamente a parte positiva mesmo. Se aqui é mais, eu vou subir a função módulo identidade, eu vou subir ela para cima do 3. E aqui dentro, ó, não é 6, porque eu vou dividir aqui tudo por 2, vai ficar 2 e menos 3. Bem, a horizontal, quando é negativa, eu vou para a parte positiva. Então, está aqui, ó, do 0 eu vou para o 3. Então, era só eu pegar a função módulo identidade, que ela fica em cima do 0, e fazer a translação, primeiro horizontal e depois vertical, ou primeiro vertical, depois horizontal.
para o gráfico não ia ter problema nenhum, tá? Eu só não ia localizar esses pontos aqui, o 3, o 6 e o 9, tá certo? E o 3 e o 0 e o 9. Mas eu poderia usar a tabelinha e colocar eles de novo lá, sem problema algum, tá ok? A próxima parte desse exercício era determinar os pontos do gráfico que f tem ordenada 5. Então, os pontos do gráfico que tem ordenada 5 vão ser 2 pontos, né? 2x que nós vamos encontrar. E esse x a gente vai encontrar com aquela nossa função que nós encontramos, o 2x menos 6 mais 3, que era o 2x menos 3, e o menos 2x mais 6 mais 3, que seria o menos 2x mais 9, para encontrar outra parte. Está aqui, ó, 2x menos 3, se o x for maior ou igual a 2, e menos 2x mais 9, se o x for menor que 2. Agora eu vou igualar essas duas funções a 5, porque eu quero achar o x, ele já deu a ordenada aqui a 5. Então ficou 2x menos 3 igual a 5, 2x é igual, passo 3 somando, e dividindo 8 por 2 fica 4. E o menos 2x mais 9 igual a 5, vai ficar menos 2x menos 4, certo? Porque nós passamos esse 9 para cá, e ficou menos 9. Menos 9 menos 5, menos 4. Dividido por menos 2, dá 2. Então, os pontos que têm ordenada 5, é o ponto, né? 4 e 5, e o ponto 2 e 5. Tá certo? Lá nós tínhamos aquele com 6, né? Era o 0 e o 9, e depois o 6 e o 9. E agora determine as abscissas dos pontos do gráfico de f, que tem ordenada menor que 5. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora utilizando o menor que, ó, tá certo? Calculando, nós vamos ter que são o x menor que 4 e o x maior que 2, que vai ser, então, o x entre 2 e 4. Os pontos, na verdade, serão os pontos 4, certo? 4, qualquer ponto, né, entre o menor que o 4 e qualquer ponto que eu pegar maior que o 2. Então, vai ser qualquer coisa aqui no meio. Como a gente está falando de intervalos reais, vão ser infinitos pontos, tá certo? Então, os pontos aqui, na verdade, são infinitos pontos. Por isso que não foi colocado aqui. Nós colocamos que são qualquer x entre 2 e 4, eu vou ter, a ordenada vai ser menor do que 5, tá certo? O exercício número 10. Construa o gráfico, indique o domínio e o conjunto de imagem de cada uma das funções a seguir. Então, construir o gráfico e indicar o domínio e o conjunto de imagem das funções. As funções são essas: A, B, C, D, o A, B, C, D. Então, vamos lá. A primeira era A. Vamos construir o gráfico. Para construir o gráfico, nós já vimos que temos que resolver aqui dentro essa função, né? Para poder achar o valor de x, onde essa função afim muda de direção. Então, é isso aqui, ó, 2x menos 6 é igual a 0. 2x igual a 6, x é igual a 3. Então, é exatamente nesse ponto aqui, 3, tá? No 0 e 3, no 3 e 0, é que ele vai mudar de direção. Porém, nós vimos que nós temos aqui, ó, mais um 3x lá de fora. Então, não vai ser exatamente no 3, 0, mas vai ser alguma coisa próxima ali. Então, nós temos, primeiro, a parte positiva, 2x menos 6 mais 3, que é a mesma função, certo? Só tirei o módulo. Encontramos que vai ser 5x menos 6 se o x for maior ou igual a 3. E agora nós vamos colocar o oposto desse daqui, ó, menos 2x e o mais 6, mais 3. Menos 2 mais 3 dá x. E o 6. Se essa função, né, se o x for menor que 3. E aí nós temos o nosso gráfico, ó. Então, nós temos aqui, ó, o nosso gráfico com os pontos que nós podemos obter nessas funções aqui, ó. Quando é maior que 3, ó, eu vou pegar qualquer valor maior que 3, aqui eu vou pegar o número 6, ó. 5 vezes 6, 30, menos 6, 24. Está aqui esse ponto. Se for o próprio 3, o 3 é igual a 3, então 3 vezes 5, 15, menos 6, 9. Esse ponto aqui. Agora, os valores de x são tudo menor do que 3. Então, eu vou pegar essa função aqui, ó. Para o 0. 0 mais 6, 0, então vai ser 0 e 6. Ó. E depois, se eu pegar, por exemplo, aqui, né, nesse caso, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Deu esse ponto aqui. E qual é a nossa imagem e o nosso domínio? O domínio, se vocês veem, ó, essa função continua para cá e continua para cá. Então, vai ser todo o nosso eixo x. Então, o domínio é todos os reais. E o contradomínio,
vocês vejam que o contradomínio aqui, ó, vai pegar o quê? A imagem, né? Vai pegar todos os reais também, para cima e para baixo. Então a imagem também é todos os reais, tá certo? Então essa função aqui nos retornou como domínio todos os reais e a imagem todos os reais. Dúvidas até aí? Então, dúvidas lá no fórum, tá? Para a gente resolver as dúvidas de vocês. Uma nova função, a g de x. 4x mais 2 é a função que está dentro do módulo. Então eu vou resolver aqui para ver aonde que essa função vai mudar de direção. Tá certo? Então está aqui, 4x mais 2 igual a 0. 4x é igual a menos 2. Então ela vai mudar de direção no menos meio. Vai ser no menos meio que ela vai mudar de direção. Tá? No x igual a menos meio. Então vamos lá. Para a parte positiva, então 4x mais 2, eu vou somar 4x menos 1. Sem problema algum, certo? Que vai resultar em outro x mais 1. Quando esse meu x for maior que menos meio, tá certo? Quando x é maior que menos meio, eu consigo resolver essa função aqui sem problema. Agora a parte negativa, quando x é menor que esse menos meio, tá certo? Menor que menos meio quer dizer que ela vai pegar a parte para baixo ali desse ponto. Então a função aqui, ó, ela seria uma função decrescente, né? Mas somando com essa 4x menos 1, nós encontramos a função constante, que é o menos 3, tá certo? E aí o nosso gráfico fica assim, ó, no menos meio é que ela muda de direção, tá vendo aqui, ó? Menos meio resulta como ordenado menos 3. É no menos meio que ela muda de direção. Então ela é uma função crescente, certo? E aqui ela muda de direção para uma função constante. E qual é o nosso domínio e o nosso contradomínio? Primeiro, o domínio, então, vocês veem que essa função constante segue para o infinito e essa aqui também segue para o infinito positivo. Então, o domínio vai ser todos os reais. E a imagem? A imagem, vocês veem que não é mais todos os reais, ela para aqui, ó, em menos 3. Tá? Então, a imagem vai ter que ser todos os reais maiores ou iguais a menos 3. Então, essa aqui é a nossa imagem, tá certo? A imagem é y pertence a R, tal que y é maior ou igual a menos 3. Dúvidas até aí? Próxima função. Agora veja que nós temos duas funções afim, né? Dentro de módulos, temos que resolver para os dois. Primeiro para essa e depois para essa. Vamos achar o ponto em que essa aqui muda de direção. É no ponto 1/4 do x, tá? 1/4. E para essa outra nós encontramos que é no menos 7/2. Então, vocês vejam que agora eu vou ter que encontrar 4 funções afins que vão segurar com esses pontos aqui, tá certo? Então, ficou assim, ó. Parte positiva para essa aqui é o 4x menos 1, mais essa função aqui, parte positiva dela, que resulta em 3x mais 6, se o x for maior ou igual a 1/4. Bem, para o x menor ou igual a 1/4, essa função aqui não vai retornar valores, por isso que eu cortei ela aqui, tá? Seria o 2x menos 8, tá certo? Agora vamos fazer para essa função aqui, quando ela é positiva, ó, 2x mais 7. Vamos pegar a parte dessa aqui negativa, menos 4x mais 1. E nós encontramos que é menos 2x mais 8. Se x está entre esse intervalo, ó, o intervalo dele e o intervalo da anterior, que é 1/4, tá certo? E agora pegando a parte negativa dessa aqui, ó, que é o menos 2x mais 7, com a parte negativa dessa, tá certo? E aí nós encontramos que é menos 6x menos 6, se o x for menor que menos 1/7. Aqui no gráfico é melhor de verificar, olha só. Então, o ponto de mudança de direção, pegando esse 1/4 aqui e substituindo nessa função, nós vamos achar esse ponto, tá certo? E pegando esse menos 7/2 aqui, substituindo nessa função aqui, nós achamos o 15 aqui. Então, observe aqui o gráfico, olha só. Nós vimos que ela muda de direção aqui, ó, quando x é igual a 1/4, e depois ela muda de direção aqui, ó, quando x é menos 7/2, tá aqui. Então, ela veio do infinito por essa função aqui, ó, 6x mais 6, e ela para aqui no 1/4. Ela para no 1/4 e muda de direção. Aí ela assume agora essa função aqui, ó, menos 2x mais 8. Vamos pegar um valor aqui, ó, o 0.
né? 2 vezes 0, 0, mais 8, 0 aqui, ó, o ponto 0 e 8, tá certo? E aí ela continua com essa função aqui, até esse ponto menos 7 sobre 2, onde ela muda a direção de novo e assume o menos 6x menos 6. Por exemplo, aqui, ó, pegando o menos 4, isso aqui vai dar 24, menos 6, 18, tá aqui. Então, nós conseguimos pontos, né, e fizemos essa. Essa aqui, ó, 2x menos 8, ela não vai encontrar esses pontos de mudança de direção, tá? A gente chama de inflexão. Ela não encontra esses pontos, por isso que ela vai ser cortada daqui. Quando acontecer isso, você já sabe. Se eu tenho 2 pontos, eu só vou ter, no máximo, 3 retas aqui, tá certo? Então, uma das funções não vai servir. E aí vocês têm que cortar ela. E aí nós temos que o domínio é todos os reais, porque ela vai para o infinito e aqui também para o infinito, sempre pelo lado direito ou para o lado esquerdo. Porém, aqui no conjunto imagem, vocês veem que ela para aqui, ó, exatamente nesse ponto, 1/4, que encontra o 15 sobre 2, que é esse ponto aqui. Então, a nossa imagem vai ser todos os y, sendo que o y é maior ou igual a 15 sobre 2. Retornando, 15 sobre 2. Tá ok? Então, agora um novo exercício, ó, a letra G, a letra D, né? O g de x é igual a 2x menos 1, menos o módulo também de x menos 5 mais 3. Então, vocês veem, de novo, eu vou usar aqui, ó, duas funções modulares, certo? Eu vou resolver para cada uma. A primeira, eu vou achar, então, 2x menos 1 igual a 0, 2x é igual a 1 e o x é igual a meio. Para a segunda, eu vou encontrar x menos 5 igual a 0, x é igual a 5. Então, eu tenho isso aqui, ó, x igual a meio, x igual a 5, onde ela muda a direção, certo? Eu vou ter que encontrar, então, a ordenada, eu só tenho o x, tá ok? Aqui, então, vai ficar, ó, 2x menos 1, mais essa aqui positiva, porém tem um número negativo dentro, tá vendo? Então, vai mudar o sinal, então vai ficar assim, ó, 2x menos 1 menos x, mais 5, e mais esse 3 aqui, ó, certo? Resulta nessa função, x mais 7, se o x for maior ou igual a 5, essa aqui, tá certo? E aqui, 2x menos 1 mais x menos 5 mais 3, então vocês vejam agora que eu peguei a função agora, x menos 5, x menos 5. Ela ia ser negativa, certo? Menos x mais 5. Porém, tem um sinal negativo na frente, então vai ficar mais x menos 5, mais 3. E aí, resolvendo por 3x menos 3, que ela vai ser a função que está entre meio, né, e 5. Tá certo? E agora, resolvendo ela aqui, ó, para a primeira negativa, ó, nós encontramos essa função que ela também não vai achar esse ponto de inflexão, meio e 5. Então, ela é descartada. Agora, eu vou pegar essa. O negativo dessa função aqui, volta, certo? Menos essa aqui, ó, tá certo? Então, aqui eu peguei ela e agora eu pego o menos dela aqui, que vai ser o contrário por causa desse sinal negativo na frente. Seria menos mais 5, vai ficar mais menos 5 mais 3. Que vai resultar, então, em menos x menos 1. Então, vocês vejam duas funções crescentes e uma decrescente, para x menor que meio. E a nossa função, o gráfico da função é esse, ó, construindo ele, ó. Vamos pegar então um ponto maior que 5. No caso aqui nós pegamos o 7, 7 mais 7, 14. O próprio 5, 5 é maior ou igual a 5, vou usar isso aqui, 5 e 7, 12. Está aqui. Então parou agora essa função, vou pegar agora essa função aqui, ó. Vou pegar um ponto entre meio e 5, né? Por exemplo, nós pegamos aqui o 1, o 1, né? O 1 vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. Então, temos o ponto aqui, ó, 1 e 0, tá certo? Aqui nós temos o ponto de inflexão, meio. O que ele vai nos retornar? Ele é menor do que meio? Não, ele é igual a meio. Então, ele está nesse ponto aqui, ó, que vai nos retornar, então, botando o meio aqui, nós vamos encontrar o menos 3 meios, tá certo? E agora, pegando pontos menores, né, que meio, nós vamos pegar, por exemplo, o menos 1. Nós vamos usar o menos 1 onde? Esse aqui, ó, menor que meio é esse. Menos 1, né? Com esse sinal de igual, vai ser mais 1, aqui vai dar 0, esse ponto aqui. E agora, pegando um outro ponto, o menos 5, por exemplo, vai ser mais 5, né? Menos 1, 4. E aí, nós formamos o nosso gráfico aqui também.
o nosso domínio, todos os reais, e o contradomínio ele para aqui, ó, em menos 3 meios. Então ele vai ser todo y para y maior ou igual a menos 3 meios, que é esse ponto aqui, ok? Próximo exercício número 11, vamos ler ele. Em um determinado momento, um automóvel passou a velocidade de 90 km por hora por um ponto P, que marca o início de um trecho de reta, né, PQ, de 18 km de estrada. 2 minutos depois, outro automóvel passou por P a velocidade de 120 km por hora, no mesmo sentido do movimento do primeiro automóvel. Sabemos que os dois veículos mantiveram suas velocidades constantes durante todo o trecho PQ. Responda os itens a seguir considerando apenas esse trecho de estrada. Então, primeiro é calcular o tempo decorrido em minutos do instante em que o segundo veículo passou por P até o instante em que ele alcançou o primeiro. Em quanto tempo, em minuto, né, o segundo veículo percorreu todo o trecho? E obtém a lei de associação que expressa a distância d em quilômetros entre automóveis em função do tempo t em minutos, do instante em que o segundo veículo passou por P até o instante em que ele terminou o trecho reto. E construa o gráfico da função obtida em C. Então vamos ver o primeiro. Calcule o tempo decorrido, né, em minutos, do instante em que o segundo veículo passou por P e o instante em que ele alcançou. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, a gente tem que lembrar lá da fórmula de física, tá? De movimento retilíneo uniforme, tá certo? Então, aqui, ó, esboçando aqui, a nossa função tá aqui, ó. Então, o primeiro aqui, ó, passou a 90 km por ponto P e 2 minutos depois, ó, o segundo passou a 120, tá certo? Então, ele quer saber o momento em que esse passa por esse. Vai ser a igualar as funções, certo? A função tempo dos dois. Então, aqui é S, né? Espaço inicial mais velocidade mesmo tempo. Nós vamos ter aqui para esse 0. E aí, né? Como ele pede, né, em minutos, né? Vamos ter que passar esse quilômetro para minutos. Está aqui, os dois, tá certo? Esse aqui está fazendo 1,5 km por minuto e esse aqui fazendo 2 km por minuto. Ou seja, a cada minuto esse aqui ganha 0,5 meio quilômetro desse daqui. E a função desse aqui, ó, era 1,5. Então, nós achamos aqui que ele está a 3 km desse, quando esse aqui chega nesse ponto, esse carro aqui está a 3 km dele. E aí é só acertar a nossa função agora. Agora, igualando essas duas funções, tempo, nós vamos encontrar o tempo que ele encontra o segundo veículo encontra o primeiro veículo. Que vai ser, então, 6 minutos depois. 6 minutos depois que ele passa, ele encontra esse automóvel aqui. Em quanto tempo em minuto o segundo veículo percorreu todo o trecho? Então vamos ver. São 18 quilômetros, né? Nós já temos a nossa função para ele, certo? Ele faz o espaço em 2 vezes t. E aí é só a gente colocar o espaço total, né? O espaço total 18. Aqui ele tinha 0, né? O espaço inicial dele é 0. E resolvemos, encontrando que ele fez em 9 minutos, tá certo? Agora é a lei de associação. A lei de associação nós vamos fazer essas duas leis aqui, ó, certo? Ele quer saber essa distância. A distância nós vimos lá na aula de função, que é o módulo, né? Vai ser um módulo. E aí nós vamos conseguir fazer a função, achando aqui, ó, nós vamos fazer como módulo, porque o módulo é a distância entre dois pontos, né? Se ele quer exatamente num determinado momento, né, de 0 a 9, então nós conseguimos encontrar essa distância a cada instante que nós queremos, através da função módulo, tá? Nós resolvemos ela toda e depois usamos como módulo. Que aí não importa se o 3 é 3 menos t sobre 2 ou t sobre 2 menos 3, que nós vimos lá na aula de função que resulta o mesmo valor, tá? Então, funções aqui opostas, né? Elas vão encontrar o mesmo valor, ok? Construir o gráfico. Agora vamos construir o gráfico. Nós temos a nossa função e aí é só dar valores, né? Só dar valores e encontramos. Aqui é o ponto em que ela muda de direção e conseguimos encontrar os pontos para a construção do gráfico. Podemos usar aquela tabelinha também, né? E aí é só encontrá-la. Encontramos o ponto que ela muda de direção, achando aqui dentro o valor de t. T era igual a 6, que nós achamos lá no primeiro.
E depois, usando pontos aqui, ó, usando 0, nós encontramos 3. Usando 9, nós encontramos 3,5. E aí é só desenhar essas duas retas. Como ele quer de 0 a 9, né? Aí, esse é o gráfico. Próximo exercício número 12. Em cada instante de determinado dia, o volume V de água em quilolitro de um reservatório variou em função do tempo T em hora, de acordo com a lei. Então essa aqui é a lei, ó, uma função modular de novo, certo? Com mais um número somado aqui fora, que é a nossa translação vertical, né? Translação vertical. E aí é pedido o quê? Ah, tá. Em que T é igual a 0 e T é igual a 24. Então, entre 0 e 24 é o nosso intervalo. Corresponde respectivamente a 0 hora e 24 horas. Construa o gráfico de V nesse intervalo. Em quais horários desse dia o volume atingiu o valor mínimo? E qual foi o valor V mínimo, né? Em quilograma nesse dia, em quilolitro? Em que horário desse dia o volume V atingiu o valor máximo? E qual foi o volume máximo em quilolitro nesse dia? Então, aqui, ó, vamos ver a construção do gráfico, né, da função V. Nós resolvemos aqui dentro para achar os pontos de inflexão, né? O ponto em que ela muda de direção. Então, ela vai mudar aqui no 12 e no 2, tá certo? Agora não é o X, é o T que a gente está usando, tá certo? E aí, com isso, nós podemos agora pegar a parte positiva, né? Somar com 1. Encontramos essa função aqui, se o T é maior ou igual a 12 ou se o T é menor que 2. Agora, pegando a parte negativa, menos T sobre 2, menos T ao quadrado sobre 12, menos, aqui é mais, porque mudamos o sinal, e aqui é menos 2, mais 1. Encontramos essa função se ela tiver entre, tá? Agora nós vamos achar quem? O vértice, que é uma equação do segundo grau, né? Uma função do segundo grau, vamos achar os vértices. Primeiro o x do vértice. E agora vamos encontrar o y do vértice. Então, nós já temos o x do vértice, o y do vértice, onde ela muda de direção, podemos construir o nosso gráfico. Então, os pontos que ela muda de direção, o x do vértice, que no nosso caso aqui é t do vértice, o y do vértice. E a função, né? Onde ela muda de direção. Então, vamos lá. Então, está aqui, esse gráfico aqui. Como é que a gente constrói ela? Primeiro, nós sabemos que é no 12 e no 2, certo? Depois, nós temos os pontos em que ela está, certo? A mais e a menos, né? Aqui ela é menor que menos 2 e aqui ela é maior que 12. Então, essa parte aqui, ó, menor que menos 2 ou maior que 12, é essa função aqui, que iria nos dar a função assim, ó, passando por aqui, certo? Porém, ela é interrompida porque ela é modular, né? Função modular, e aí tem essa outra parte aqui. Essa parte aqui é essa que fica para baixo aqui, ó, entre as duas raízes, certo? E aí nós conseguimos pegar pontos. Por exemplo, se você pega o 24 ele é maior que 12. Você pode colocar ele aqui e ele vai retornar para você o valor 23, está aqui, nessa parte. Aqui, se você pegar um valor menor que 2, você pode pegar, por exemplo, 0, né? Aqui tudo zera e sobra quem? O 3, tá certo? E agora aqui, ó, o vértice, né? O vértice vai ser no x7 e no y 37 sobre 12, está aqui, esse ponto aqui. Então, nós podemos construir o nosso gráfico, né? A mão livre, lógico, né? Não tem como a gente fazer aqui usando uma técnica, porque na prova não vai poder. Aqui ele foi feito usando o GeoGebra, tá? A próxima pergunta é: em quais horários desse dia o volume atingiu o valor mínimo? O valor mínimo, nós vamos ver que o valor mínimo para essa função aqui, nós vamos encontrar exatamente nesses dois pontos. Está aqui, ó. Não é no vértice, está vendo? A função modular ela tem essa característica, não é no vértice, ó, porque ela não ficou para baixo aqui, certo? Ela subiu. Então vai ser exatamente nesses dois pontos que nós encontramos, no 12 e no 2, tá certo? Esse é o valor mínimo. Qual foi o volume mínimo em quilolitro nesse dia? O valor mínimo vai ser exatamente nesses dois pontos também, que nós vamos encontrar quem? O 1. Está aqui, ó, foi o 1
Substituindo o 2 e o 12 na função, nós vamos encontrar sempre 1, tá certo? Em que horário nesse dia o volume V atingiu o valor máximo? Olha só, ele está pedindo só nesse dia, tá? De 0 a 24. Então vocês veem que aqui, ó, não tem nada maior, né, do que esse ponto aqui, ó. Então o valor máximo foi esse aqui, ó, tá? E aí nós temos que hora que foi isso? Às 24. Tá aí, às 24 horas, tá certo? Dúvidas aí? Próximo. Qual foi o volume máximo em quilolitro nesse dia? Ah, exatamente, nós pegamos o horário, né? E esse aqui é o nosso volume máximo, é o 23. Calculando, nós encontramos o 23 quilolitros, tá certo? Quilo quer dizer 1000, tá? 23.000 litros. O 13. Sabes que para a conversão em graus de Fahrenheit, em graus Celsius, a fórmula correta é essa aqui. Então, essa é a fórmula, né, de calorimetria, né? Em que TF e TC indicam a temperatura em graus Fahrenheit, né? Temperatura Fahrenheit para temperatura Celsius, respectivamente. Quando em viagem pelos Estados Unidos, para simplificar os cálculos, Pedro convertia a temperatura dada em graus Fahrenheit para o valor correspondente em graus Celsius usando a expressão. Então vocês vejam que ele não utilizou a fórmula correta, né? Durante a estada de Pedro nesse país, a temperatura variou de -4 a 50. Então isso aqui é a variação. Com base nas informações, determine a temperatura em graus Fahrenheit em que o erro cometido por Pedro ao usar a expressão dele, né, é nulo. Define-se erro absoluto como módulo de erro, reproduza o plano cartesiano abaixo no caderno e trace o gráfico do erro ou obtuso, né, absoluto cometido por Pedro em função da temperatura Fahrenheit, né, que variou de -4 a 50, quando ele usou aquela fórmula dele. Então essa aqui é o gráfico. E calcule o erro absoluto máximo cometido por Pedro, de -4 a 50 graus Fahrenheit. Então vamos lá. Determine a temperatura em graus Fahrenheit em que o erro cometido por Pedro ao usar essa expressão. Vamos lá. Durante a estadia de Pedro, variou de -4 a 50 Fahrenheit. Então essa aqui seria a correta e essa aqui é a do Pedro. Certo? Então nós vamos fazer agora aqui, ó, para verificar em que temperatura as duas davam correta, tanto da de Pedro quanto a correta, né? Então, vai ser exatamente a temperatura 14 graus, tanto usando a do Pedro quanto a correta, ele vai ter erro nulo, eles vão acertar o erro, tá? Então, 14 graus Fahrenheit. Define-se erro absoluto como módulo do erro. Então, módulo, né? Função. Reproduza pelo plano cartesiano abaixo no caderno e trace o gráfico do erro absoluto cometido por Pedro em função da temperatura Fahrenheit, variando de -4 a 50. Então está aqui, ó, usando a do Pedro, né, nós vimos que aqui o erro era nulo, né, ele não tinha erro com a função original, né. E usando agora a do Pedro, né, nós conseguimos encontrar esses valores, ó. Vamos lá, volta aqui. Esses valores, ó. Quando é 0, né? Quando nós vamos usar o 0, ele vai dar 7 nonos. Ó. E quando nós usamos aqui o 50, ele retorna aqui o 2, ó. 2, 50, 0 para o 14, e aqui quando é 0 é 7 nonos, e quando é -4 nós vamos encontrar o 1, tá certo? O 1, o 2. E mais esses aqui que nós conseguimos, ó. Nós precisamos de 2 pontos, né, para traçar uma reta. E aí nós encontramos através desse erro que Pedro cometeu, usando as duas, a correta e a do Pedro. Calcule o erro absoluto máximo cometido por Pedro, de -4 a 50. Então agora aqui é o erro absoluto máximo. Está dado aqui na nossa função, tá? No nosso gráfico. Opa, volta. No nosso gráfico, ó, o erro máximo está aqui, ó, 2, que ele atingiu como fez o 50. Nos 50 graus ele obteve o erro máximo, tá ok?
Dentro desse padrão aqui, ó, do menos 4 ao 50, tá? A gente está variando do menos 4 ao 50. Ele pode obter mais erros se nós aumentarmos aqui, tá ok?